Agora você assistirá a palestra A Força dos Xamãs com Marcelo Cotrim, fundador do Espaço Entre Vidas, atua há 28 anos desenvolvendo cursos, palestras e workshops na área de prosperidade, reciclagem de vida, motivação, filosofia e espiritualidade. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Que as melhores energias cheguem até você. Fique agora com a fala inspiradora de Marcelo Cotrim. Bem, meus amigos, eu, Marcelo Cotrim, com muita alegria, com muita gratidão, inicio agora a minha palestra online aqui no Congresso Internacional de Xamanismo, primeiro evento do gênero promovido pelo meu amigo Samuel Souza de Paula. Fico muito feliz com o convite, agradeço o convite, fico honrado. E hoje minha ideia é contribuir, sintetizar um pouco desse tema em meio a tantas feras, tantas pessoas aí super bem qualificadas para falar do tema. Eu tenho um caminho na espiritualidade, me apresentando a quem me conhece agora, são mais de 27 anos atuando como espiritualista, tenho um núcleo de desenvolvimento humano chamado Espaço Entre Vidas aqui em São Paulo, assim como apresento também um programa em rádio chamado Entre Vidas, na Rádio Mundial de São Paulo, sempre procurando levar as pessoas o autoconhecimento profundo, seja no sentido psicológico ou no sentido da sua espiritualidade, não é? O xamanismo é uma das frentes do meu trabalho, compreender o nosso lado xamânico, compreender a nossa relação com a natureza, tem sido um dos pontos primordiais, pois é uma forma de reconexão com Deus, necessária para a nossa autocura, para o nosso bem-estar, para a nossa evolução. Toda a missão, que eu considero meu trabalho uma missão, destina-se justamente a conduzir as pessoas à evolução. Eu acho que o maior erro humano é a estagnação evolutiva. E quando o ser humano ele entra em padrões emocionais doentios como culpa, raiva, medo, mágoa, tão alimentados pelas instituições religiosas, ele se perde, infelizmente ele se perde da sua liberdade de ser um ser vivo, divino e ao mesmo tempo humano, totalmente ligado à natureza. Nós somos parte da natureza, do planeta Terra, esse espírito de Gaia, como se diz, a energia maternal do planeta, que recebe a energia paternal do Sol e promove todo o equilíbrio que nós precisamos do masculino e o feminino dentro de cada um de nós. Então, meu propósito aqui é falar um pouco da minha experiência. Eu tanto estudo, sou estudioso, como ensino, como disse, há bastante tempo, já a milhares de pessoas, digo até milhões pela abrangência do meu trabalho em rádio, favorecendo as pessoas a entenderem uma visão universalista. Isso eu quero explicar para vocês, minha visão é uma visão universalista da espiritualidade, onde eu procuro aliar a fé, porém a ciência, a experiência pessoal, que eu acho fundamental, que cada um busque as suas experiências, pelas suas sensações, pela expansão dos seus 5 sentidos, consiga perceber a interdimensionalidade, compreender as energias, desenvolver seus chakras e a partir disto conseguir a verdadeira reconexão com Deus, como eu disse, através da conexão do ser humano com a natureza. Então vamos começar falando um pouco sobre xamanismo. Quero apresentar a minha visão sobre o que é o xamanismo, e quem é essa figura, para muitos enigmática, do xamã. Na verdade, o xamanismo é uma forma, uma prática de conexão do ser humano com Deus através das suas expressões na natureza, através dos elementos da natureza e através dos eventos da natureza. Nós temos basicamente 4 elementos da natureza: água, ar, terra, fogo. Em algumas linhas de pensamento, em algumas linhas filosóficas, há uma certa variação disto, como os orientais consideram a madeira, o metal, de uma forma mais específica, como elementos à parte, destrinchando o elemento terra em madeira, metal, enfim, de qualquer maneira, eu vou aqui me utilizar da visão simplificada dos 4 elementos: água, ar, terra e fogo. E como o ser humano sempre observou
desde os primórdios, né? Então falamos do início da civilização humana. O xamanismo é a mais antiga prática religiosa, no sentido profundo da palavra, o que é religião, o religare, né, no latim, a religação do homem, da condição humana nossa, com a nossa condição superior, divina. Entendendo Deus não apenas como um Deus presente na natureza ao nosso redor, mas presente na nossa natureza interna, dos nossos corpos, da nossa essência espiritual, ok? Nós somos idênticos do ponto de vista de essência divina a uma planta, a um animal, a um elemental. Nós somos parte dessa natureza. Aliás, nosso próprio corpo físico, né, se você parar para observar numa visão inicial, você vê que o próprio corpo físico é feito dos 4 elementos. Nós temos aqui no corpo físico os minerais, a terra, temos o oxigênio, o ar, né, temos água em grande quantidade, temos o fogo, que é o calor do corpo é o elemento fogo. Então, na verdade, nós somos feitos dos elementais, né? Depois temos um corpo etérico, um segundo corpo, que é a contraparte etérica destes 4 elementos, por alguns denominada de um 5º elemento, mas na verdade é a contraparte, eu vejo assim, a contraparte numa outra dimensão desses 4 elementos, né? Um estado diferenciado da matéria também, que existe no estado sólido, líquido, gasoso e etérico. Também podemos entender o éter como uma forma material muito sutil, mais sutil que o vapor, né? Porém ainda material, ligada à nossa vida humana, à nossa vida carnal. Então, na realidade, gente, o xamanismo foi a forma criada pelo coração, pela mente humana, de compreender uma força superior à força mental, uma força divina que tudo criou, não é? Então, a observação das tempestades, a observação, né, dos maremotos, dos dilúvios, por zilhões de anos, né, o ser humano foi observando, contemplando os eventos da natureza, as mudanças de estações do ano, né, inverno, primavera, verão, outono, compreendendo as fases, observando a mudança da natureza em função da mudança da lua, né, as estações do ano são referentes ao sol, a mudança da posição da Terra em relação ao Sol, depois as mudanças lunares, e daí o ser humano foi adquirindo conhecimento acerca da natureza, acerca das folhas curativas, né? O poder contido nas folhas é um elemento muito importante dentro da prática xamânica, o poder da egrégora dos animais, né? Cada animal de poder justamente se refere a uma parte da nossa essência. Então nós temos ligação com plantas, com folhas, com ervas, com minerais e com animais, e toda essa relação vibracional, né, e a compreensão de como isso nos afeta e como podemos buscar essa energia que nos falta quando precisamos, podemos resumidamente falar que isso é xamanismo, né? Claro que caberia aqui falar muito mais, né? É o meu objetivo durante o transcorrer agora da palestra. E o xamã quem é? Senão o mago da natureza, né? Aquela pessoa que aprendeu, como eu falei, a observar, a contemplar e a desenvolver o seu próprio magnetismo no domínio das forças naturais. Então o xamã é um mago que em várias civilizações e épocas no planeta todo, né, temos xamãs no planeta inteiro com várias denominações, né? Eu vou me ater aqui no meu vídeo a uma abordagem mais ligada à nossa egrégora do Brasil. A egrégora do Brasil é uma egrégora que mescla a prática ameríndia, né, dos índios americanos, especialmente falando dos sul-americanos, mas temos muita influência também dos índios norte-americanos, com os orixás africanos, né, que através da vinda dos escravos africanos para cá, o culto aos orixás se tornaram muito intensos, muito fortes, presentes até hoje, né, e são de uma beleza, de uma riqueza que vale a pena nos atermos a esses arquétipos, né? Existem 7 arquétipos, 7 orixás que são principais. E aí eu quero, antes de me aprofundar nas características de cada um, para que você entenda que são 7 forças presentes na natureza do planeta Terra, mas também presentes em outros planos, no mundo astral. Nós podemos trabalhar essas 7 energias, né? O número 7, ele representa o todo, a completude. O número 7 representa a eternidade, a perfeição, ou seja, é o número de Deus, digamos assim.
Por essa razão, nós temos a natureza subdividida em 7 vibrações fundamentais, como o arco-íris nos demonstra 7 cores fundamentais, apesar de haverem as suas nuances, né? As suas transições de cores, que também poderiam delinear ali milhões de cores, mas nós temos 7 cores fundamentais que representam 7 grandes conjuntos de características divinas, como eu disse, presentes na natureza elemental, vegetal, animal e hominal. Então, em todos esses níveis estão presentes essas 7 vibrações. Então, eu acho que é uma maneira bem bacana, né, de abordando essa visão africana e americana através dos orixás, lembrando que a visão que eu quero passar para vocês é uma visão ligada à mitologia africana e não especificamente à religião da Umbanda ou à religião do Candomblé, como é praticado aqui no Brasil. Na verdade, a visão do Candomblé e da Umbanda, apesar de trabalharem com os orixás, é uma visão bastante ritualística, com muitas tradições, com a sua beleza, né, milenar até, mas também com alguns aprisionamentos, alguns condicionamentos que eu dispenso. Eu prefiro sempre ensinar, estudar e praticar uma espiritualidade mais livre na relação com a natureza, ok? Então a visão dessas 7 forças é uma abordagem que eu considero primordial, essencial e universal para entendermos como despertarmos o lado xamânico dentro de cada um de nós. Lembrando que cada um de vocês que assiste essa palestra agora aqui no Congresso, comigo, Marcelo Cotrim, é justamente o meu objetivo é que você sinta a força xamânica que você possui, que você perceba os seus ancestrais xamãs, que são nada mais, pode se chamar também de guias espirituais ou mentores, amparadores, são seres de luz que, se você estiver em sintonia, se você evoca a presença, são grandes orientadores, grandes iluminadores, ativando em nós a nossa luz interior. Não é? Então o amparo espiritual, sinceramente, tem um papel fundamental nessa nossa redescoberta desse nosso poder xamânico. Então eu quero que vocês entendam, quando eu falo sobre o xamã, que eu não falo de pessoas especiais, específicas, mas eu falo das pessoas especiais que vocês também são, né? Do como cada um de nós é especial quando a gente se conhece, quando nos conhecemos com verdade e profundidade. Então, essa verdade é que é fundamental que seja compreendida. Como eu disse, não importa o nome, se você dá o nome de xamã, de feiticeiro, mago, como você queira chamar, né? A magia está presente em várias práticas, de modo ritualístico, de modo, né, através de mantras, através de manipulação elemental, através da música, enfim, através de tantas formas diversas de manipulação vibracional. Fundamentalmente, o que nós precisamos aprender? A dominar nossas emoções, nossos pensamentos, principalmente nossas emoções, né, que são guias fundamentais, e dominar as energias. A partir daí você obtém cura, você obtém equilíbrio emocional, você obtém uma mudança de vida e traz prosperidade para você. É importante entender isso. O xamanismo, ele é importante porque ele conduz o ser humano até hoje, e assim será sempre, não é? É a relação com a natureza, ele te conduz, na verdade, ao seu equilíbrio essencial. Não é? Então, se você não tem dinheiro hoje, se está faltando dinheiro para você, tem um desequilíbrio energético com você. Então é uma doença, a falta de dinheiro também é uma doença. Não é somente as doenças orgânicas que as práticas xamânicas curam, elas curam toda a falta de energia, mudando a nossa egrégora, trabalhando dos nossos karmas, limpando os nossos karmas, curando relacionamentos, curando a relação com o dinheiro, curando a relação com o trabalho. Olha que bacana isso, é libertar o ser humano. Fundamentalmente, você descobrir teu lado xamânico é descobrir, né, a sua forma de ser livre, e sendo livre não há quem não seja feliz, né? Felicidade, ela advém certamente da liberdade do ser, e é isso que eu proponho para você agora, ok? Torço para que isso aconteça na sua vida cada vez mais. Vamos falar então dessas 7 forças fundamentais, ok? Os orixás ficaram muito conhecidos aqui no Brasil, né? São muito importantes na cultura religiosa do povo brasileiro, mesmo aqueles que se dizem
às vezes frequentando a Igreja Católica, outras religiões, não deixam de ter a sua relação, a maioria, com os orixás, ou alguns deles pelo menos, que se tornaram muito conhecidos, especialmente Oxalá, né, sincretizado pelo sincretismo religioso com Jesus Cristo, Iemanjá, sincretizado com Nossa Senhora. Então, tudo isso aproximou religiões, por isso que o Brasil, acho que é um país que, nesse aspecto, é extremamente virtuoso, né? A capacidade de aceitar influências religiosas, e por mais que haja ainda preconceito, sempre há, né, como em qualquer lugar, sem dúvida não há guerra, né? Quase não se vê conflitos graves, ainda se vê, mas de modo muito específico, né? Não de modo tão grave quanto ainda vemos em outros locais do mundo. Então eu acho que o Brasil, ele não é à toa que tem sido visto já há mais de um século e meio como um país que viria a ter um papel muito importante na virada de milênio, nessa transição de milênio, porque de fato é um povo miscigenado, né? Mas que ao mesmo tempo, por isso, também não é tão aprisionado a uma única tradição, né? Isso permite, digamos, a Umbanda, que é a religião nativa do Brasil, né? Então, já explicando para vocês, no Brasil existe uma religião nativa que vem dos índios, não é? Dos índios presentes aqui, que é a Umbanda. Para você entender um pouquinho melhor, a Umbanda, na verdade, ela tem uma raiz, não como religião instituída, não como centro de assistência, que isso tem 100 e poucos anos apenas, mas como fundamento xamânico. A Umbanda é primordialmente xamânica, né, com práticas diversas, né, que até hoje os índios, as tribos indígenas que existem aqui no Brasil ainda praticam, como a desobsessão, que eles chamam de a cura, ou afastar os maus espíritos, né? A defumação, a limpeza energética, vibracional, com a queima das ervas, né? A forma de trabalhar, às vezes, até os chakras, né? Usando a erva, assoprando ali com o éter, trabalhando o éter e trabalhando a força dos guias xamãs. Então, o trabalho que se faz hoje, a base da Umbanda, ela vem dos índios, ela é xamânica. E para quem não sabe, a Umbanda tem uma origem multimilenar na antiga Atlântida, né? Na verdade, todas as religiões, ou práticas religiosas, melhor dizendo, corrigindo até porque não a religião instituída, mas as práticas xamânicas que se espalharam pelo mundo, isso sabemos através do conhecimento do ocultismo, vem de uma única raiz, o continente chamado continente perdido de Atlântida, né, que existia aqui razoavelmente onde hoje é o Oceano Atlântico. Então o Brasil é um dos países que tem a sua reminiscência, que tem a sua ascendência nos antigos Atlantes, né? Por isso que você vê palavras que são utilizadas pelos índios aqui e foram utilizadas por outras civilizações que teoricamente não tiveram contato por milhares de anos, né? Porque na verdade tinham uma mesma raiz xamânica, como vemos também as construções das pirâmides em várias civilizações, mais ou menos com o mesmo sentido, cálculos e significado, né? E utilização. Da mesma maneira. Então, voltando aqui, né, a falar um pouquinho dos índios brasileiros em especial, daqui surgiu a Umbanda, chamada pagelança. A pagelança é a prática do xamanismo nativo brasileiro, né, que hoje em dia, claro, tem influências do xamanismo norte-americano, dos índios da América Central, de outros países da América do Sul, da América do Norte e de outros países do mundo, né, da Europa, da Ásia e daí vai. Então, na realidade, de qualquer maneira, não é? 7 forças divinas permeiam, né, tudo que há no universo, quanto mais no planeta Terra, quanto mais na natureza nossa. Então vamos nos ater, para compreender o universal, temos que nos ater a essas 7 forças. E aí por isso que eu digo que eu vou utilizar a linguagem dos arquétipos. Quem não sabe, arquétipo é um símbolo universal. Vamos usar a linguagem dos arquétipos dos 7 orixás principais. E você vai entender qual é o elemento na natureza que os representa e quais as qualidades em termos de personalidade. Ou seja, você tem na sua essência as 7 forças, mas você tem 1, 2, 3 que são mais destacadas, que são mais desenvolvidas pela evolução que você vem trabalhando por muitas e muitas e muitas encarnações. Então, de todas as vidas, as suas experiências são únicas e desenvolveram em você um perfil predominante
em, como eu disse, uma, duas, três dessas forças, não é? Ou seja, o modo que você tem, a intensidade da primeira força, segunda, terceira, que eu já vou falar quais são, em você, é uma fórmula única. Não tem ninguém, né, no planeta que tem exatamente as suas qualidades e características, é claro, porque ninguém viveu a sua vida, ninguém viveu as suas vidas, ninguém viveu a sua experiência. Então, vamos lá entender, né? Nós temos três forças fundamentais em nós. Uma é chamado orixá, usando agora a linguagem dos orixás, né, que ainda é utilizada hoje no candomblé, por exemplo. Um é um orixá de cabeça, que é uma influência primordial, divina, é uma parte, entenda como 1/7 da energia de Deus, que conforma a nossa essência divina, né? E esse orixá de cabeça é uma força principal, que marca a sua personalidade e que vai determinar, inclusive, sua ligação com a natureza, o que te afiniza mais em termos de forças e eventos da natureza. Se você, por exemplo, tem como orixá de cabeça Ogum, que é o orixá do primeiro raio da luz azul, já introduzindo o primeiro aqui, não é? Se você tem Ogum como seu primeiro, o seu orixá de cabeça, isso significa que você na natureza tem como ponto de força as estradas abertas. Ogum é a energia que abre caminhos, Ogum é a energia... se você pensar na natureza, numa certa paisagem, que é a representação vibracional de Ogum, que seria uma estrada de terra vermelha e o sol nascente à frente, isso é Ogum, é o fogo e a terra, não é? A terra vermelha, o pisar firme na terra de pés descalços, caminhando em direção ao sol, né? Ou seja, ao sucesso, à plenitude, à evolução. Esse cenário, essa paisagem que eu estou descrevendo para você, é a paisagem que na natureza te coloca em rapport, em sintonia com a força de Ogum, de um modo muito simples, muito natural. Sabe aquela coragem, aquela vontade de caminhar firme e forte e seguir teu rumo na vida? Essa iniciativa, essa independência, todo esse conjunto de sensações e sentimentos permeiam a força do primeiro raio, que é Ogum. Raio é um termo da teosofia, que se identifica com os orixás. Eu posso usar a terminologia dos raios apenas para ajudar a entender, num olhar ocultista, o que acontece também nesse olhar da mitologia africana, no panteão dos deuses africanos, né? Onde eu disse para vocês que eu seleciono 7 que representam as 7 forças dos 7 raios da teosofia também. Repito, nós todos somos feitos desses 7 raios, ok? E temos eles em níveis de desenvolvimento ou evolução maiores ou menores conforme as nossas experiências multireencarnatórias. Então, seguindo aqui adiante com vocês, não é? Nós temos 3 forças. O primeiro raio, que é o orixá de cabeça, o segundo, que é o orixá de frente, né? Um raio de missão, ou seja, o orixá de frente é aquele que te ajuda principalmente na atual encarnação, no cumprimento da tua missão encarnatória. Qual é o teu propósito maior na vida atual? O orixá de frente vai te ajudar. Quem está desconectado com essa energia tem mais dificuldade de se desenvolver na vida, tem mais dificuldade, né, de se autorrealizar, sente que a vida torna-se mais complicada, né, dura, difícil de fazer as coisas fluírem para valer. E o terceiro orixá é o orixá padrinho ou juntó, ainda chamado também de orixá adjunto. Esse orixá padrinho ou juntó é equivalente na teosofia, no ocultismo, ao raio cíclico, que é um raio que, como o nome sugere, muda de tempos em tempos na própria encarnação. Então pode-se dizer que você tem uma terceira força que rege a tua encarnação de tempos em tempos, ok? Ou seja, você pode estar numa fase agora mais afetiva, mais familiar, então você tem uma regência de Oxum, que é o raio rosa do amor. Você pode estar numa fase mais ligada a executar a justiça, então você estaria numa fase mais Xangô, que é o raio verde da justiça, kármica. Então você pode ter ciclos que podem durar 3, 4, 5, 6, 7 anos. Isso é variável de pessoa para pessoa, né? Quanto tempo, quantos anos dura esse ciclo e, portanto, durante a mesma encarnação, o orixá cíclico, que é o orixá juntó, o padrinho, como é denominado normalmente, né? na cultura religiosa
do candomblé, por exemplo, onde se trabalha com os orixás, se cultuam os orixás, na verdade você tem forças que vão te propiciar tarefas evolutivas mais específicas numa certa fase da vida. Isso explica, por exemplo, por que tua vida, depois de alguns anos, de uma certa rotina, parece que tudo muda. Relacionamentos, trabalho, tudo parece que muda. Teu propósito de vida muda, teu sentido de vida muda, tua sensibilidade diante das coisas muda, porque você entra num ciclo novo, um ciclo diferente daquele ciclo kármico que você acabou de cumprir, ok? Então, na verdade, vamos lá então aprofundar, compreendendo que todos vocês têm essas três forças fundamentais regendo a vida de vocês, não é? E se conectar com essas três energias e se conectar também com os xamãs espirituais, que são os nossos ancestrais, que são seres que estiveram conosco em outras vidas e períodos entre vidas, períodos do plano astral. Ou seja, são seres que estão aí para nos auxiliarem a bem cumprirmos a nossa missão encarnatória. Agora, se você não chama, se você não evoca, você não dá autorização para eles atuarem na tua vida. Então, o amparo, porque muitos se perguntam, né? Mas puxa vida, né? Me perguntam, Marcelo, como que é isso? O amparo não vai ajudar de qualquer maneira, vendo que a pessoa está errando? Não, porque senão o amparo, se ele observa, se ele ajuda uma pessoa que está fazendo escolhas erradas, ele alimenta a ideia de que aquelas coisas erradas dão certo. Então, na verdade, ele deseduca, né? Ele prejudica a evolução da pessoa. Por isso que o amparo espiritual, né, que aqui a gente denomina de os nossos xamãs extrafísicos espirituais, né, esses nossos ancestrais, eles na verdade podem ajudar aquele que tem mínima ciência dessa existência deles, de principalmente estar aberto emocionalmente para isso, principalmente estar disposto de verdade à mudança, onde você assuma a sua evolução, assuma a sua transmutação de vida. Isso é fundamental. Voltando a Ogum, vamos falar mais agora de cada um dos 7 de maneira mais profunda e específica. Ogum, então, é o primeiro orixá, é o orixá que equivale ao raio azul do poder, da força, da coragem, da ação. Na natureza, como eu disse, é representado pelas estradas, caminhos abertos e o sol, né? Muito também especialmente representado pelo ferro, pelo elemento ferro, né? O símbolo de Ogum é uma espada, a espada que te liberta de toda a corrente que te agrilhoa, que te aprisiona. Então o Ogum representa uma força que faz você empurrar toda obsessão espiritual, que faz você empurrar todas as situações, sejam profissionais, sejam pessoais, onde tentem te escravizar. Ogum é independente, Ogum não permite escravidão. Então, quando você busca a força de Ogum, não é? Muito especialmente quando você busca essa imagem na natureza, você capta essa energia e evoca aqueles que trazem para você o poder, né, da liberdade, o poder da libertação, o poder, né, da autoridade. Lembrando sempre que a palavra autoridade, na sua raiz, significa ser autor da própria vida. Então, quem trabalha com Ogum, trabalha com a autoria de vida. São pessoas que têm uma grande força pessoal, são líderes, são governantes, não é? São pessoas que, e se não são assim, se você não é um filho de Ogum, pode trabalhar com essa energia para desenvolver essas qualidades, entendam isso. Não é? Então, a minha abordagem a partir de agora, falando das 7 forças, é para que você, que é filho do orixá, se identifique e consiga trabalhar o equilíbrio da tua energia essencial. E se você não é filho desse orixá, que você consiga captar essa energia para o teu equilíbrio, para complementar aquilo que te falta. Então, das duas maneiras, está servindo para todos vocês, tá bem? Fiquem bem atentos nesse sentido. Por quê? Toda a força de todo orixá é uma energia que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Não há a energia da natureza, a energia divina, ela não é boa nem ruim. Isso são formas do ser humano entender a vibração, não é? E como se trabalha essa vibração. Eu diria para você que se pergunta, então existe o bem e o mal? Olha, do ponto de vista do julgamento, como a religião aborda, não. Não é aquele julgamento que é pecado, que não é? Não, isso não existe. Mas do ponto de vista do bem e do mal, como, vou colocar a minha visão para vocês, eu vejo o bem como tudo que é ordenado no universo, que é harmônico.
e vejo o mal como sendo o caos. Então, se você, logicamente, tem o seu corpo, teu organismo dentro de uma rotina, coração batendo direitinho, respiração, né, todos os órgãos pulsando corretamente, você tem um organismo que está ordenado, ou seja, coeso, em ordem divina. Se você tem um corpo onde os órgãos começam a funcionar errados, né? Se os órgãos errarem, você fica doente. Se as células errarem, você fica doente. Então, na verdade, a doença, até mesmo orgânica, nada mais é senão o caos. Mas esse caos é produzido pelo quê? Pelo desequilíbrio emocional e mental. Então você tem um desequilíbrio mental, emocional, energético e aí físico. E aí você tem a somatização das doenças, a psicossomatização das doenças, né? Agora, se eu entro em conexão com os meus orixás, que são as forças divinas da natureza, eu consigo entrar novamente na harmonia. E essa harmonia vai gerar em mim a autocura. Então é isso que vocês precisam compreender para bem aproveitar o conteúdo dessa palestra, ok? Que cada orixá seja trabalhado na sua vida para a tua saúde física, energética, mental, emocional, espiritual, e com isso você possa realizar a tua missão, ser feliz, né? ter o teu valor na vida, deixar nesse mundo energias positivas, construtivas, como eu sei que é o seu objetivo que está aqui participando dessa egrégora de luz, que é o Congresso Xamânico. Então, olha só, gente, a força do primeiro raio, então, de Ogum, é identificado como raio azul. Ele é o orixá, que é a energia, quando está em desequilíbrio, no caos, é uma energia de agressividade, é uma energia de destruição. Por exemplo, a destruição, ela também abre caminhos, mas massacrando, destruindo, seja na natureza. Nós sabemos como a chuva é primordial, né, para fazer as lavouras crescerem, para fazer com que tenhamos terra fértil, alimento. Não há vida sem água, né? A chuva é muito importante, a água dos rios é fundamental, mas a chuva excessiva, tudo que é excessivo mata. Água demais, né, como dizia o velho ditado, água demais mata a planta, né? A água é fundamental para a planta, mas se eu aguar demais, eu mato a planta. Então qualquer excesso vai prejudicar. O excesso de raio azul pode significar no ser humano destruição, pode significar agressividade, pode significar uma energia tanto que te autodestrói, quanto pode ser destrutiva nos relacionamentos, por exemplo, gerando desrespeito, gerando estupidez, gerando uma agressividade nas palavras, não é? E com isso gerando mágoas e afastamento de pessoas, né? E muito desamor. Então uma energia que ao mesmo tempo é necessária para colocar, estabelecer o respeito, né? A firmeza que gera o respeito, quando muitas vezes as pessoas querem te desrespeitar. Por outro lado, isso pode também gerar o afastamento de pessoas que, na verdade, até queriam teu bem, né? Mas você, no desequilíbrio, não percebeu. Por isso que é tão importante trabalhar o equilíbrio da vibração do primeiro raio da energia de Ogum. Vamos para o segundo raio? Vamos falar agora da vibração de Ibeji. Ibeji é o orixá da sabedoria. Ibeji é o orixá que é representado no universo dos arquétipos por duas crianças, um menino e uma menina, né? Os chamados erês, como são chamados na África e aqui no Brasil também. Erê, na verdade, é uma palavra que vem do dialeto iorubá africano e significa, olha que bonito isso, né? Significa o iniciado. Ou seja, o erê não é necessariamente uma criança literal, mas a criança como um símbolo do nascer, do nascimento da vida ou do renascimento. Nós todos somos erês. Vocês agora, participando desse congresso, são erês, porque esse congresso não deixa de ser uma forma de iniciação a uma nova etapa da tua espiritualidade. Então, na verdade, o erê é o iniciado, é o reiniciado, né? E o símbolo da criança, da energia masculina e feminina que há dentro de todos nós, homens e mulheres, né? Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, é representado pelo orixá Ibeji, que ao mesmo tempo também vem então com a busca da sabedoria, pela simplicidade, da pureza do ser, não é? A sabedoria, a palavra sabedoria vem de sabor, saborear. Eu só posso
obter sabedoria na vida quando eu sei saborear as experiências da vida, quando eu absorvo o melhor da vida, os nutrientes da vida, não é? Quando eu sei o valor que as experiências têm no meu crescimento, na minha própria evolução. Equivale essa energia, como eu disse, ao raio amarelo dourado, não é? E o que ela causa do ponto de vista positivo? As pessoas do amarelo no positivo são pessoas muito lúcidas, sábias, pessoas muito ponderadas, inteligentes, uma grande capacidade de discernimento e dedução dos acontecimentos. Mas, no negativo, o excesso de informação, a busca pelos porquês da vida em excesso, gera uma dúvida sem fim, o conflito da dúvida, o sofrimento pela dúvida. E a pessoa torna-se uma pessoa, às vezes, muito teórica, que não vive, que não pratica a vida, acaba se perdendo no conhecimento e não chega ao sabor da vida, à sabedoria do viver. Então, na verdade, esse é o grande engano, pegando aqui os dois lados, né? O positivo, o acerto e o erro, digamos assim, dos filhos de Ibeji ou de qualquer pessoa que trabalhe com a vibração de Ibeji, ainda que como um orixá de frente ou um orixá padrinho, como eu disse, né? Que seja em condição secundária ou terciária, primária, secundária ou terciária na sua própria vida, ok? Então, procura verificar. E você que quer maior lucidez, intuição, insights, busca essa energia. Sabe que na natureza, Ibeji é representado pelas flores, né? Se você imagina assim, na natureza, um campo florido, você tem ali a presença de Ibeji. Porque o que são as flores? São, na verdade, a parte da planta que promove a multiplicação da vida, não é verdade? É onde você poliniza, as flores polinizam, espalham suas sementes, fazendo com que haja a multiplicação da vida. Ou seja, a flor é o símbolo da vida nova. Por isso que é o símbolo da primavera, a primeira estação do ano, o ano novo, o novo ciclo da vida, que começa com a primavera, segundo a natureza, e nunca deixará de ser assim, não é? Então, na verdade, a gente até tenta, por compromissos diversos, seguir o calendário convencional, mas o verdadeiro calendário que a nossa natureza humana segue, né? E a nossa natureza humana também é uma natureza animal, nós seguimos um calendário também ligado às estações do ano, né? Por isso que cada estação do ano tem a sua vibração. A primavera é um período de renascimento, é um período de criatividade, de criação de vida, né? E é muito especialmente representado por Ibeji, uma energia de muita intuição, ok? Vamos lá para o terceiro, vamos falar agora de Oxum, nossa mãe Oxum, a energia maternal na natureza, né? Oxum que é representada pelas águas doces, né? Na verdade, podemos falar de Oxum ou também, ao mesmo tempo, nessa terceira vibração, de Iemanjá, que é representada pelas águas salgadas dos mares. É a mesma energia, né? Oxum, na verdade, ou Iemanjá, são orixás do amor, orixás que representam a vibração de doação e sustento da grande mãe, não é? Que especialmente, como eu disse, pela água propicia a vida, né? A vida, olha, em lugares, gente, onde a luz não atinge, em grutas, cavernas, subterrâneos, no fundo do mar, você tem vida, mesmo sem ausência de luz, mas sem ausência de água você não tem vida. A água é o princípio vital, é o princípio da vida, por isso, né, que nós, seres humanos, nascemos numa bolsa d'água. Na verdade, o elemento água é o elemento que gera a vida. Por isso que Iemanjá, por exemplo, é considerada a senhora da geração. Por isso que essa vibração, ao mesmo tempo que é a energia do amor, doação, é também da prosperidade, a senhora da riqueza. Oxum é a senhora da riqueza, do ouro, porque ela representa a fartura, o sustento da vida, né? Que simbolicamente é a energia do alimento, como a mãe que propicia o alimento para a criança no seu ventre, na gravidez, e depois o leite que ela mesma produz, né? O leite materno. Mas, na verdade, tudo isso é simbolismo. Hoje, quando você busca prosperidade, você também pode buscar através da energia do raio rosa, da força de nossa mãe Oxum, que sustenta as suas necessidades. Para isso você tem que se sentir merecedor, né? Para isso você tem que trabalhar o teu lado emocional, porque não tem como receber o amor da natureza, o amor
de Deus, o amor do Deus Mãe, se eu não tiver também amor próprio. O amor próprio é fundamental para que eu crie um canal receptivo dentro de mim, para esse amor de Deus Mãe ele possa penetrar, seja através do auxílio das entidades espirituais que me auxiliam, seja através das energias da natureza, seja através da própria vibração, especialmente do elemento água na natureza. Por isso que, se você vai tomar um banho de mar ou um banho de cachoeira com essa consciência, é multiplicador, a força é multiplicadora, tanto na prosperidade quanto no amor, perdão. E o amor, perdão, podemos chamar de purificação, que a água propicia. A purificação é o próprio perdão das mágoas, as manchas, as más águas, na verdade, simbolicamente falando, que representam as tristezas que você guarda, as situações do passado, dos quais você deve se libertar, ok? Então essa energia de nossa Mãe Oxum, ela representa a nossa origem, nosso autoconhecimento profundo, nosso amor próprio. Por isso que Oxum tem como um símbolo pessoal um espelho que representa o autoconhecimento e o seu ponto de força é a água doce, especialmente rios e cachoeiras, mas também podemos recorrer ao mar como energia de Iemanjá, ok? Vamos falar da quarta força agora? A força de Oxóssi, o orixá das matas, o grande caçador, o rei das matas, uma energia que equivale ao raio branco da prosperidade, da ascensão, o raio branco da elevação de consciência, do progresso. Pessoas que são do raio branco são pessoas muito criativas, que sempre buscam o novo, que buscam o progresso. Pessoas do raio branco no desequilíbrio se perdem nos seus impulsos criativos e não aprofundam raízes, tornando-se muito dispersivas. Aliás, acrescento a vibração do raio rosa, que eu não comentei, no negativas do raio rosa de Oxum, podem se tornar muito carentes, muito medrosas. A sensibilidade excessiva em desequilíbrio pode gerar também um lado negativo, porque o positivo é o amor, do terceiro raio. O negativo já seria a carência, seria até uma postura de autopiedade, de dó de si, que é muito prejudicial. Mas voltando à quarta força de Oxóssi, ao quarto raio, o raio branco, é uma energia então que propicia o progresso, é o orixá aventureiro, é aquele que busca, por exemplo, a figura do caçador ela é muito simbólica e o reduto na natureza, o ponto de força, claro, são as matas virgens, Então a energia de Oxóssi representa a possibilidade de encontrar ali na mata riquezas. Como no passado, o caçador era aquele cara que buscava corajosamente alimento, a caça, inclusive ervas medicinais, por isso que há uma ligação profunda no panteão dos deuses da mitologia africana, de Oxóssi com o Ossanha, o Ossain, que é o orixá das folhas curativas, que está profundamente ligado ao xamanismo, no aspecto da cura. E, na verdade, essa energia de Oxóssi é uma energia, então, que traz o novo, seja através da cura, na visão da mitologia dos orixás, seja o novo no sentido da prosperidade, principalmente da prosperidade. Como eu disse, o positivo e o negativo caminham conjuntamente. O positivo trazendo expansão de consciência, trazendo novidades, trazendo crescimento. O negativo trazendo para você, muitas vezes, uma dispersão muito grande. Filhos de Oxóssi sabem que têm muitos talentos, eu digo que são multitalentos, mas são pessoas que podem se dispersar se não tiverem firmeza, enraizamento, por exemplo, através da energia de Ogum. Então o equilíbrio dos orixás, o equilíbrio das forças da natureza é que vai trazendo para você essa visão de evolução pessoal, para que você não exagere na dose de trabalhar somente um aspecto das 7 forças divinas, ok? Vamos lá falar da quinta força agora. A quinta força é representada por Xangô, o orixá das pedreiras. O ponto de força dele na natureza são as grandes pedreiras, a pedra, que é um elemento simbólico da firmeza, da força, mas que também tem o lado negativo, que é às vezes, por exemplo, uma pessoa ter um coração muito duro, um coração de pedra, julgar demais. Ao mesmo tempo que as pessoas do raio verde de Xangô são pessoas muito justas, muito verdadeiras, muito objetivas, muito honestas, muito claras,
se estiverem numa dose excessiva dessa vibração, podem se tornar pessoas muito cruéis, muito punitivas, muito julgadoras, muito juízes na vida dos outros. Então, de fato, é muito importante que as pessoas ligadas a essa vibração de Xangô, filhos de Xangô, nunca perderão, né, a sua majestade, são pessoas cheias de autoridade, mas ao mesmo tempo, né, falam o necessário, são muito confiáveis, né, e nesse sentido podem ser muito bem sucedidas, mas no negativo podem se tornar pessoas muito duras. Então, cuidado, não permita que isso aconteça se você é um filho de Xangô. Trabalha aí o raio rosa de Oxum, ameniza aí essa fúria, né, para que você não seja punitivo, para que saiba perdoar, para que saiba ter compaixão, para que saiba compreender os limites de cada pessoa, ok? Lembrando que você tem junto às pedreiras o ponto de força xamânico de Xangô na natureza. E aí temos agora a sexta força, que é a energia de Oxalá, o orixá que tem seu reduto, seu ponto de força no pico das montanhas e no céu. Oxalá representa a paz, representa o amor incondicional, representa a fé. Então, as pessoas que são filhos de Oxalá são do raio rubi, né, a vibração da fé, do amor, da devoção, da doação. São pessoas extremamente pacíficas, que querem um mundo onde as pessoas se deem as mãos, que confia nisso, que quer construir igualdade, que quer construir fraternidade. São pessoas que procuram isso na família, no trabalho, onde estejam, né? Pessoas muito éticas, muito gentis, muito respeitosas, nem sempre muito abertas, mas são pessoas de muito carinho para com o ser humano de um ponto de vista fraternal. Isso no positivo. No negativo pode se tornar pessoas que, para não entrarem em conflito, em guerra, tornam-se não pacíficas, mas passivas. Tornam-se pessoas omissas pelo medo que as atinge do embate, do enfrentamento, do conflito. Então, as pessoas que são dessa vibração podem acabar incorrendo, sim, numa postura muito omissa, muito passiva, o que é bastante negativo. Sabe quando ela se equilibra na sua própria energia? Quando ela obtém, seja por visualização criativa, seja na oportunidade de estar fisicamente no pico de uma montanha, na paz, sentindo o vento, contemplando as nuvens, contemplando o céu e a vista, né, até o horizonte, até onde é possível enxergar. E essa imagem traz para os filhos de Oxalá uma energia de paz profunda. E para quem não é filho de Oxalá, é essa cena, é esse cenário, é essa paisagem na natureza que traz a energia da paz de Oxalá, ok? É essa energia xamânica de Oxalá, são essas as qualidades que elas nos causam. E aí vamos para a última força das 7 forças, que é Obaluaê, ou Omulu, o orixá da transformação, o orixá da vida e da morte, o orixá, né, da reencarnação. É o orixá que rege a morte não só literal, também morte e reencarnação, morte e nascimento para uma nova vida espiritual, mas também é o orixá que rege a morte de ciclos da vida, ciclos kármicos já esgotados, situações da tua vida que precisam ser encerradas, relacionamentos que não levam ao crescimento, situações profissionais que não levam ao crescimento, tudo que precisa acabar, onde precisamos dar um ponto final. Então, através da vibração de Obaluaê, ou Omulu, é o orixá do raio violeta, promovemos a transformação. Quem é filho de Obaluaê e Omulu são pessoas que têm uma maturidade espiritual muito grande, almas antigas, né? Almas que têm uma grande compreensão do quanto tudo passa na vida, o bom e o ruim, né? O quanto e como os ciclos da vida são passageiros. A maturidade das pessoas dessa vibração, filhos de Obaluaê, é muito grande nesse sentido. E se você quer equilibrar essa energia em você, eliminar a revolta, eliminar qualquer imaturidade, trabalhe a luz violeta. A luz violeta vai te dar compreensão do como nós precisamos nos tornarmos livres, como somos em essência. Os karmas não podem nos aprisionar. E o raio violeta de Obaluaê promove essa transmutação. É fundamentalmente o raio da magia da transmutação, da magia da purificação. Por isso que é tão importante a luz violeta, e as pessoas que são filhos de Obaluaê são aqueles magos da natureza que promovem as quebras kármicas, não é? Onde ele toca, ele está ali ajudando a promover libertação.
Né? Essa é uma das grandes qualidades dos filhos de Obaluayê e Omulu. Por outro lado, de um outro ponto de vista negativo, quem está no negativo dessa energia torna-se uma pessoa que compreende os ciclos, mas sofre por isso. É uma pessoa que se apassiva diante das situações kármicas negativas, entendendo que os ciclos acabam, mas que não depende dele, o que não é verdade. Depende sim dele, depende de tomada de consciência, depende da manipulação das energias da natureza. Isso tudo pode promover uma grande transformação. E sabe onde há uma grande fonte dessa energia telúrica? No subterrâneo. Por isso que a fonte, o reduto de Obaluayê são as grutas, as cavernas, o subterrâneo, né? O magma, a energia que há no centro da Terra, que é uma energia fortíssima, de grande poder magístico, de transmutação, de renovação, ok? E aí nós vamos fechando aí essas 7 forças, os 7 orixás principais. Acho que deu para passar para vocês uma visão bem ampla, né? Resumida, claro, o assunto, né, demanda horas e horas para falar de cada um deles, mas acho que deu para dar uma visão, tanto para o autoconhecimento, quanto para compreender a relação com a natureza. E eu quero agora dedicar alguns instantes, alguns minutos, a um exercício espiritual, um exercício de conexão com essas 7 energias, por equilíbrio vibracional dos seus orixás, para que você ative em você o seu poder xamânico na ligação com os orixás, na ligação com a natureza. Vamos lá? Peço a cada um de vocês, então, que relaxe-se. Se puder, feche os olhos, tranquilize-se, desligue-se de qualquer estímulo externo, desligue o celular, abaixe a luz se for possível, coloque-se numa posição confortável, recostado ou deitado, procurando manter, porém, a atenção nas palavras que eu conduzo nesse exercício. Inspire profundamente algumas vezes e, ao expirar, relaxe-se. Relaxe seu corpo, observando desde os músculos da face, relaxe o rosto, relaxe o pescoço, relaxe os ombros, relaxe os braços e mãos, relaxe o tórax. Inspire profundamente, expire, relaxe o abdômen, relaxe as pernas e os pés. Solte-se, confiante, em todo o amparo espiritual que nos acompanha nesta egrégora de luz. E neste momento, peço a você que se visualize caminhando por uma estrada ao amanhecer. Vamos buscando agora, através da visualização, o rapport, a sintonia com as energias da natureza, trabalhando a sua força xamânica, ativando a energia dos 7 raios ou das 7 vibrações dos 7 orixás que existem dentro de você, enquanto o amparo dos nossos xamãs ancestrais de cada vibração trabalha a seu lado. Então, enquanto você visualiza, procure sentir como se de fato agora você estivesse caminhando de pés descalços, sentindo a terra sob seus pés, contemplando o sol nascente, sentindo a luz intensa, o calor suave do sol da manhã em seu rosto, em seu corpo, sentindo o vento que bate forte. E nesse momento, captando a energia de Ogum, o raio azul de Ogum, que traz a você a força, a coragem, o poder. Siga assim, nesta estrada, iniciando um novo ciclo em sua vida. Captando essa energia, tenha certo em você uma nova etapa de vida, iniciando agora com independência, com coragem, com determinação. Todo o raio azul o ilumina agora, a força de Ogum, do orixá Ogum.
Da mesma forma, é como se este caminho agora desse num campo, um lindo campo, ao mesmo tempo verdejante, mas muito florido, com flores multicoloridas, nessa mesma manhã ensolarada. E ao caminhar, sentindo a relva em seus pés, em suas pernas, a vegetação rasteira e as flores do campo, ao tocar com as mãos dessas flores, elas se transformam em pura energia. É a energia de Ibeji, o orixá da sabedoria. É como se você pudesse ver crianças ali brincando. São luzes, são símbolos, são espíritos de luz que apresentam-se simbolicamente deste modo agora para você, mas são seres de alta evolução. É essa energia da simplicidade, da pureza, do raio amarelo dourado, da sabedoria de Ibeji, do orixá Ibeji, que você recebe agora. Da mesma forma, siga caminhando até se deparar com uma cachoeira. Águas límpidas, cristalinas. Uma pequena cachoeira, águas translúcidas. O desejo de se refrescar, de beber essa água pura. Você se aproxima, bebe desta água e entra neste rio e se banha nesta cachoeira, que não somente é feita de água fresca, mas da luz rosa da vibração de nossa mãe Oxum. A vibração de Oxum agora te cura, preenche teu coração de amor próprio, de amor à vida. A energia que nos alimenta de todo o amor que precisamos, que nos dá o sentimento do merecimento, da abundância, que a natureza, que o aspecto mãe de Deus na natureza nos proporciona. Receba toda a energia de nossa mãe Oxum e agora siga caminhando, se enveredando pelas matas, sentindo o cheiro da terra, o cheiro do verde, o cheiro das ervas, sentindo e visualizando o duplo de luz das árvores, como se refletissem ali uma luz verde clara, um verde limão mesclado com um branco radiante. E é essa energia das plantas, das ervas curativas, que você absorve agora do orixá Oxóssi, Oxóssi, o rei das matas. Uma energia que nos cura, que nos fortalece, que nos desperta a criatividade, a busca do novo. Busque essa abundância criativa que Deus da natureza nos propicia também. Receba assim a energia do raio branco de Oxóssi. Um pouco mais adiante você se depara com uma majestosa pedreira, um ponto de força de Xangô. E ali, contemplando essa paisagem e sentindo a energia de Xangô, como uma eletricidade intensa que percorre seu corpo, uma energia que te fortalece e que desperta em você um olhar muito sincero para a sua vida, um desejo de viver a sua verdadeira essência, de abrir mão de qualquer atitude que não seja pura e verdadeira, de enfrentar as dificuldades sem medo, sem ocultar seus verdadeiros sentimentos. Xangô, nosso pai Xangô, o orixá da justiça kármica, da verdade e da cura, nos cura da mentira, nos cura do desvio da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro destino, que é a nossa missão de vida, que é crescer, evoluir sempre. Assim seguimos, caminhando, subindo agora uma colina, até chegarmos ao alto, contemplando o céu e aquele mar de montanhas. Chegamos à vibração do ponto de força de Oxalá, o raio rubi da paz, do amor incondicional, da fé, a fé inegável, indiscutível, uma fé absoluta. É o fervor do raio rubi
de Oxalá que traz paz ao seu coração e uma certeza de que dentro dessa fé você pode realmente mover montanhas. É a fé que te fortalece a seguir seu caminho, mas que também te torna fraterno, te compreende, te faz compreender parte de um todo, de uma família que é a humanidade. Mais do que a humanidade, uma família que representa cada um de nós como parte da natureza, como um ser junto à natureza, como irmão e irmã. E assim, ainda caminhando, captando essa energia do raio rubi, continuamos nossa caminhada e nos deparamos com uma majestosa gruta repleta de ametistas, de cristais violeta, que brilham intensamente, que reluzem à luz do sol. E é ali que você tem a força do orixá Obaluaê, Omulu, a vibração da renovação, a vibração da transmutação, do raio violeta. Absorva a força telúrica de Obaluaê, que traz o rompimento com o passado, a purificação de tudo que o aprisionava, o renascimento em vida. E assim, passando pelas 7 forças, o xirê dos orixás, que significa o encadeamento das 7 forças, trabalhando assim a completude de Deus em cada um de nós, a religação, que é o grande papel xamânico de cada um de nós e dos seres que nos iluminam agora no plano espiritual, nossos mentores, nossos ancestrais, amigos, irmãos espirituais. Inspire profundamente, abra os olhos e assim, certamente você está sentindo uma vibração muito intensa e essa vibração vai te acompanhar. É desta maneira, nos religando à natureza, de uma maneira profunda, pura e divina, que nós conseguimos curar toda a nossa vida. Relacionamentos, sentimentos, o próprio corpo físico, situações kármicas, materiais, prosperidade, tudo que há, parte do equilíbrio dessas 7 forças. Fiquem na luz do Deus de Zambi, na luz do nosso Pai, Oxalá, e busquem sempre esse equilíbrio, essa reconexão. Grande abraço a todos. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando esse evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi por todas as nossas relações.